Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracle. Eu sou Vivian Kenfakuri e hoje a gente vai falar o que é agir instintivamente. Essa é a parte 6. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, eu estou fazendo uma série de 7 episódios nas quais eu estou falando sobre as coisas que as pessoas fazem instintivamente quando elas não estão nem um pouco interessadas em fazer a vontade de Deus, quando elas não estão nem aí. Então elas estão agindo de acordo com a carne delas, são as coisas que a natureza humana produz. Então quais são essas coisas? Existem algumas coisas que os seres humanos fazem e é sobre elas que eu estou falando. Bom, eu costumo dividir as coisas que a natureza humana produz em 4 categorias diferentes. A primeira categoria eu chamo de as baixarias. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Já a segunda categoria eu chamo de feitiçarias, que são a adoração de ídolos e as feitiçarias mesmo. A gente também já falou da terceira categoria, que são as brigas, eu chamo de brigas. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões e as invejas. Essa é a categoria brigas. E hoje eu quero falar da quarta parte, isso está tudo em Gálatas, tá? Gálatas 5. E daí vai de 19 a 21. Então eu vou falar da quarta parte, que é a parte que eu chamo de as baladas. Que daí elas são as bebedeiras e as farras, né? E outras coisas parecidas com essa, é isso que diz o versículo. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre as bebedeiras. De tempos em tempos eu acho super importante falar sobre o consumo do álcool. Isso porque eu percebo que o consumo de álcool, infelizmente, é uma realidade cada vez maior. Vamos deixar bem claro que eu sei muito bem que beber bebidas alcoólicas não é pecado. O pecado está em se embebedar, em ficar bêbado, em passar do ponto, em já ficar muito alto demais. A gente sabe disso porque Jesus transformou a água em vinho. Então, se Jesus transformou a água em vinho, é porque ele não considera que beber é algo pecaminoso. O problema é que existe uma linha muito tênue entre você beber e não estar bêbado e você beber e ficar bêbado. É muito difícil de você definir, porque não existe um parâmetro exato para você saber definir. Então tem que tomar muito cuidado com bebida alcoólica. E tem uma coisa que eu acho muito importante de ser dita, é que o teor alcoólico das bebidas alcoólicas, por exemplo, dos vinhos daquela época de Jesus, ele era muito, muito mais baixo. Isso por causa da tecnologia da época. Com a tecnologia, é muito mais fácil fazer vinhos com teor alcoólico muito mais alto. Até porque hoje os vinhos com teor alcoólico mais alto, eles são considerados os vinhos de mais qualidade. E naquela época, os vinhos que eram os melhores, os de mais qualidade, eram os com um teor alcoólico mais baixo. Então, naquela época, para uma pessoa ficar bêbada, ela tinha que tomar muito vinho. Ela tinha que beber demais. Outra coisa importante de se dizer é que naquela época, eu imagino que as pessoas não consumiam muito vinho porque elas não consumiam muito de nada. As coisas eram muito mais difíceis. Produzir qualquer coisa era muito mais difícil. A tecnologia facilitou demais a produção de comida e de bebida também. De todas as coisas ficaram mais fáceis de serem produzidas. Então, não era tão fácil que você consumisse muito de qualquer coisa, porque tudo era muito caro, porque era muito difícil de produzir. Mas o alerta que eu faço é para que você fique bastante distante do álcool. Eu mesma nunca bebi nada. Eu detesto a ideia de bebida alcoólica, de beber. Eu nunca bebi nada e peço para os meus filhos fazerem a mesma coisa. Nada no álcool me atrai. Eu não gosto da ideia de não estar absolutamente sóbria e sabendo bem o que está acontecendo. Eu não gosto da maneira solta e muitas vezes vulgar com a qual as pessoas que bebem acabam muitas vezes agindo. Mas principalmente eu odeio os perigos que o álcool traz. Além de ser culpado de terríveis acidentes, de brigas, de coisas ditas de maneira leviana,
Por exemplo, eu já vi pessoas que destruíram relacionamentos porque falaram coisas que não queriam ter falado, que não deveriam ter falado, mas que falaram porque estavam bêbadas. Além disso, eu quero fazer também um alerta sobre os males que o álcool causa para a saúde, por menores que sejam as doses. De uns 15 anos para cá, mais ou menos, a indústria vinícola começou a investir pesadamente em marketing para que as pessoas começassem a acreditar que consumir uma taça de álcool por dia seria algo extremamente positivo para a saúde delas. Não caia nessa, isso é uma mentira. Eles falam sobre o resveratrol, que é uma coisa que tem nas uvas mesmo, mas o malefício é tão grande que esse resveratrol vai sumir na tua saúde. O álcool é péssimo para a sua saúde e não tem nada de bom e ponto. Eu nem sabia que o álcool era tão ruim para a saúde até ver uma entrevista de um médico que era especialista nesse assunto. Ele era especialista em álcool e ele falava coisas de arrepiar os cabelos sobre os malefícios do álcool para a saúde da gente. Então, fique muito atento, procure ficar bem distante do álcool, porque isso não vai te trazer nada de bom. Então, viva uma vida muito saudável, que isso vai ser muito bom para você, para sua família e para sua vida espiritual. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!